coisas com que têm a lidar, mas eu senti, estava na audiência, e aquilo que senti é que são sempre um pouco receptivos, ou seja, a autoridade tributária diz que vocês têm que fazer e pronto, contra o fisco e contra o governo nós não podemos fazer grande coisa, portanto vamos acumulando. Mas agora, focando na parte da tecnologia, a minha questão, e começo talvez pela minha esquerda, pela doutora Filomena, era de alguma forma tentar perceber até que ponto é que a Ordem dos Contabilistas poderia ou não ter uma iniciativa, poderia ou não tomar a dianteira no sentido de propor à autoridade tributária funções ou um software ou a criação de serviços num software de forma a que, por um lado, a autoridade tributária ficasse satisfeita com a informação que recolhia e, por outro lado, a Ordem dos Contabilistas também conseguisse aliviar um pouco a carga de trabalho que os contabilistas neste momento têm. E seria ou não possível, e se existe ou não abertura da parte, se acredita ou não que existe abertura por parte da autoridade tributária para que haja esta parceria de forma a que se possam criar serviços num software que satisfaça ambas as partes. Ou seja, aquilo que a sua grande questão é perceber se a Ordem tem ou não esse poder de influência, tem ou não essa capacidade de chegar à autoridade tributária e propor, olha, temos aqui este programa, estes serviços são redundantes, como tantas vezes aqui se disse, que fazem serviços redundantes, e acho que a gente devia apostar neste serviço, e depois, obviamente, que se tiver tudo uma negociação. Mas ainda agora o Governo conseguiu chegar a acordo com os enfermeiros, portanto tem de conseguir chegar a acordo com os contabilistas. Eu acredito que, através do diálogo, tudo é possível. Agora, é preciso tomar as iniciativas para tal. E aquilo que eu diria, até à data de hoje, é que a nossa ordem profissional não tem usado dos direitos ou das portas que poderia ter abertas relativamente a essa e a muitas outras questões. E, portanto, poderá ser possível. Acho que a Ordem dos Contabilistas deve passar a ter uma atitude muito mais ativa, junto do poder político, junto da Assembleia da República, junto de uma série de situações para defender a nossa profissão, porque, aliás, nós, para sermos contabilistas, temos que estar registados na Ordem. Só podemos exercer essa profissão, portanto, temos que lá estar registados. É suposto que a Ordem nos defenda enquanto profissionais. E se nós temos todos estes problemas, nomeadamente com softwares e com outras situações que se passam na execução da nossa profissão, é claro, acredito que que possa haver essa abertura. Agora, é preciso haver iniciativa e vontade da própria Ordem para que isso se faça, coisa que até hoje não se viu. Já agora aproveito esta sua deixa, José, para lhe perguntar, tem faltado esta iniciativa por parte da Ordem? E, sobretudo, nesta relação entre a Ordem e o Estado? Bom, bom dia mais uma vez. Sim, certamente que nós temos que alterar muita coisa e não podemos ter mais do mesmo. E é importante fazer aqui um ponto de situação relativamente a este assunto, e que é o seguinte. O Estado desmaterializou a relação do contribuinte com a autoridade tributária, mas quem pagou foram as empresas e os contabilistas. E é estranho como é que em todos os processos de mudança há sempre H2020 agora para investimentos em áreas de relevo, em apoio à iniciativa empresarial, à reestruturação, e nós não conseguimos convencer o Estado que não podemos fazer uma revolução tecnológica com o nosso dinheiro, nas nossas margens. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o Estado passou a responsabilidade para o contribuinte, mas é o contribuinte que tem que fazer o investimento nessa desmaterialização, adotando todos os seus processos e os seus programas que utiliza e que são onerosos relativamente a essa relação. Por isso, eu acho que fazia todo o sentido nós sermos considerados também uma área de prioridade no investimento, na reconversão tecnológica para corresponder com esta necessidade do Estado, mas devíamos ser apoiados para isso. Portanto, não percebo, sinceramente, porque é que a Ordem nunca interviu nessa área, que eu acho que é uma área ainda por explorar e que nós devíamos assumir para nós. Exigir que, perante as obrigações que nós temos de transformar, de adaptar e de investir em tecnologia, que existam fundos apropriados para fazermos essa reconversão.
porque, na verdade, o Estado não nos apoiou em nada, só nos trouxe mais obrigações e, ainda por cima, obriga-nos a preencher aplicativos que não estão suficientemente testados sequer, e alguns contrariam a lei. Não estão testados, somos nós que o fazemos, ou seja, lançam as aplicações e depois nós é que detectamos os erros e temos que os resolver com o call center. É, por exemplo, um valor não percepcionado pelas empresas e pelos empregadores. As pessoas não percebem a dificuldade que nós temos em cumprir com as obrigações legais e o tempo e o conhecimento que nós temos de ter para o fazer. Portanto, a autoridade tributária e outras entidades públicas disponibilizam aplicativos para nós preenchermos não suficientemente testados. Somos nós que temos o encargo de testar, e depois vem a versão 1, a versão 2, a versão 3, a versão 20, a versão 40. Eu lembro-me que a primeira vez que fiz validar numa IES tinha 150 erros. Pronto, 150 erros. E depois tive que ir à procura de onde é que estavam os erros e tal, e depois já só tinha 50. E depois tive que andar dias a validar aplicações. Portanto, as pessoas não percebem o custo que isto traz para o contabilista, e uma coisa muito importante é que o nosso rendimento é o nosso tempo. Mas o Estado não percebe ou o Estado não quer saber? Eu acho que o Estado não quer saber. Quer é arrecadar impostos na altura certa, no tempo certo, e ainda com outra questão, é que se nós falharmos 1 minuto na entrega de uma declaração, lá vêm coimas. Eu recordo os colegas, que não sei se já apreciaram no Orçamento de Estado para 2018, na proposta que está aqui em discussão, que o registro vai alterar, e não sei se já repararam a quantidade de novas obrigações e de coimas que aí vêm. Até coimas pela estrutura dos dados não ser a da portaria. Coimas por isso. É claro que depois os empresários que não sabem, não querem saber e estão desinteressados relativamente a essas obrigações, se houver uma coima aplicada por não cumprimento de um qualquer dispositivo, de quem é a culpa? É do contabilista. Porque o contabilista tem a obrigação de conhecer tudo e tudo e tudo e resolver tudo e tudo e tudo, e algumas vezes tem resolvido. Só que a sacrifício da sua vida pessoal e familiar, a sacrifício do seu rendimento, e isto tem que ser parado num determinado momento. Nós temos que ser entendidos pela autoridade tributária como agentes que colaboram, que têm um apor. Estamos cá para encontrar soluções, mas nós temos uma palavra a dizer. E nós também temos famílias que também precisam de nós, e nós também precisamos delas. António Lopes Pereira, há pouco contou-nos uma história de perda de tempo que teve para ir levar uma declaração, e aproveitando aqui a deixa também do José Araújo, que é a julgar pela pressão que vocês sofrem e a julgar pelo nível de trabalho e de tempo que perdem em coisas de redundantes, como falou. Se a coisa continuar assim, das duas uma, ou deixamos de ter contabilistas com vida, porque acabam sempre por ter de fazer coisas redundantes, ou então as coisas tem que mudar de profissão, eventualmente, não sei. Mas a minha questão para si é, falou que era necessário repensar a ligação de ordens contabilistas com a autoridade tributária. De que forma é que poderão ou não influenciar ou impedir ou alterar de que coisas, como agora falou aqui o José Araújo, de aportar mais carga de trabalho aos contabilistas, porque se as empresas ficam mais... Se o Estado descarta responsabilidades, se as empresas também têm essas responsabilidades, mas pagam os contabilistas para tratar, significa que quem vai ficar com o ónus de tudo são os contabilistas. Portanto, de que forma é que os contabilistas poderão, de alguma forma, ou das duas uma, ou dizer que estes serviços são redundantes, ou então, de alguma forma, tentar descartar esses serviços para a autoridade tributária, ou devolver, ou para outras entidades que não vocês. E gostava de saber o que é que podem não fazer para mudar essa relação. Vamos a ver. Põe só o microfone. Vamos a ver. Nós já temos história de participação na desburocratização e na desmaterialização. É bom não esquecer que se hoje temos declarações de IVA desmaterializadas e se hoje temos uma informação empresarial simplificada, que hoje é mais complicada do que simplificada, mas a verdade é que ela nasceu com a ordem como motor. A ordem foi capaz, no momento certo, com uma dinâmica certa, produzir essa desmaterialização. E, portanto, também não é muito justo estarmos a dizer que a ordem que não faz ou que não fez. Fez e fez bem feito no tempo em que o fez. E, portanto, a gente tem de colher a experiência do passado se quer corrigir o presente e melhorar o futuro.
Não há outra forma de sermos proativos. E, portanto, este problema é um problema muito mais profundo do que a superficialidade com que às vezes a gente o trata. Vamos ver. A ordem pode ser motor? Pode. De que forma o deve ser? A ordem deve fazer o que fez no passado e é congregar, chamar todos os interessados no processo, quer sejam as associações empresariais, que em primeira linha devem ser o nosso parceiro estratégico, porque verdadeiramente nós trabalhamos para quem? Trabalhamos para empresários. E os empresários têm estado a ser afastados deste processo porque as dores de parto têm sido assumidas pelos contabilistas certificados. E numa luta perfeitamente desigual, porque, vejamos, a autoridade tributária e o governo, sempre que pretende desmaterializar o seu serviço, vem para os jornais, vem para as revistas, vem para o palco e diz que está a tomar uma atitude no sentido de simplificar administrativamente e reduzir custos de contexto. E esquece do pormenor, é quem reduz custos de contexto. É o Estado. E transporta-os para os empresários, que como estão desligados deste processo por culpa própria também nossa, evidentemente que nem sequer reivindicam. A verdade também é que, e desculpem-me lá, mas há pouca massa crítica nas associações empresariais. E essa pouca massa crítica faz com que empurrem para os contabilistas, que vão assumindo estes compromissos por causa de uma concorrência, em muitos casos, desleal, e, portanto, este processo está inquinado. Como é que ele se resolve? Resolve-se chamando as associações empresariais ao processo, numa parceria estratégica com quem? Com a ordem, com as escolas. É um passo fundamental, é ter aqui as escolas que produzem ciência e que produzem conhecimento, chamá-las também ao processo. E depois, do outro lado, desculpem-me, e do outro lado temos os destinatários oficiais da informação, quer sejam a autoridade tributária, como disse há bocado, quer seja o Instituto Nacional de Estatística, quer seja o Banco de Portugal, quer sejam todos os interessados na informação, devem conjugar-se numa plataforma conduzida em primeira linha pela ordem, que deve ser motor desta plataforma, e então sim, vão conseguir-se, com as boas vontades e vencendo os lobbies que existem no Estado, porque é preciso que sejamos claros, há lobbies fortíssimos nos departamentos do Estado que resistem a esta simplificação, mas se nós formos capazes de chamar estes interessados todos à mesa, se nos sentarmos todos com esta ideia de que o Estado precisa de informação, sim, e nós somos os produtores dessa informação, mas não queremos ser redundantes naquilo que produzimos. Queremos que a informação seja simplificada na forma como se envia para o Estado e para os outros destinatários. E eles depois que recolham cada um aquilo que lhe cabe ou que lhe interessa nessa partilha da informação. E não há outra forma de conseguirmos chegar ao desidrato, que é simplificarmos para nós próprios, ganharmos tempo para nós próprios, nos dedicarmos às outras tarefas que são importantes para os nossos clientes. Porque o nosso destinatário não é o Estado. O fisco é apenas um destinatário da informação que produzimos. Verdadeiramente o foco são os nossos clientes. É para eles que nós trabalhamos, são eles que nos pagam. É com eles que temos de produzir o desenvolvimento económico do país. E sem uma contabilidade sadia, eu não conheço nenhum país no mundo que tenha uma economia sadia também. Nós temos um histórico em Portugal, infelizmente, de contas menos sadias. Mas Paulo Franco, eu ouvi há pouco também a sua intervenção e falou que em termos de software estamos muito aquém, pelo menos os contabilistas estão muito aquém daquilo que precisam. O que é que mudaria no software, ou o que é que mudaria pelo menos em termos daquilo que vocês precisam, de forma a adequar o software, mas também todas as inovações tecnológicas, de forma a que aliviasse a vossa carga de trabalho? Desculpa. Em relação a essa matéria, e foi um bocadinho o tema que tivemos a falar da parte da manhã, não é? As novas tecnologias têm que nos facilitar o trabalho. E hoje em dia, como sabemos, existem exemplos, e inclusivamente já em outros países experiências dadas, de que é possível reduzir tempos de trabalho. No tempo,
no tratamento documental, no tratamento da informação. Mas ainda gostaria de ir um bocadinho atrás na pergunta que fez inicialmente sobre a questão do software e da junção com a autoridade tributária e entre a ordem e a autoridade tributária. E eu gostaria de realçar aqui um ponto sobre esta questão que tem sido dita. Nós estamos perante agora uma grande mudança em termos de SAFT da contabilidade e nas exigências que vamos ter para o futuro. Eu acho que há aqui uma grande promiscuidade da autoridade tributária na contabilidade. A contabilidade é a contabilidade. Tem regras próprias, tem normas que a autoridade tributária não deve interferir, nem se deve meter. E aquilo que nós estamos a assistir, nomeadamente com a legislação que foi agora aprovada, é que a autoridade tributária está a determinar as ordens e as formas de trabalhar daquilo que se deve trabalhar em termos de contabilidade. O que significa que a ciência, que é a contabilidade, e aquilo que as normas têm, obviamente que não vai interferir em termos de juízo de valor, em termos de justo valor, mas vai interferir em termos de parametrização e padronização de tudo o que são métodos. E eu acho que vai limitar muito aqui a contabilidade e a forma de exercício da atividade. Podemos ver aqui pontos positivos e pontos negativos, que é, por um lado, a autoridade tributária vai definir normas e padrões para termos todos a conta X com a taxonomia Y e, portanto, tudo é igual em todos os softwares informáticos que vão ser produzidos. E isso, por um lado, pode ser visto como uma situação positiva, nomeadamente na transferência e na mudança de softwares informáticos. Mas, por outro lado, está a limitar muito aquilo que é um trabalho que nada tem a ver com a autoridade tributária. A autoridade tributária deve-se limitar àquilo que tem a ver com os impostos, com a cobrança de impostos, com a desmaterialização e com tudo o que diga respeito a cumprimento de obrigações fiscais. Não se deve imiscuir na contabilidade. Embora a contabilidade, obviamente, sirva de base para o tratamento das obrigações fiscais. E acho que chegámos agora a um ponto em que, se calhar, tem que se fazer uma paragem, porque aquilo que vem aí e que vem agora das novas obrigações limita muito aquilo que é o nosso trabalho. Nomeadamente, pelo que eu percebi da nova legislação, não podermos fazer alterações a lançamentos. Quer dizer, que é uma coisa perfeitamente natural em contabilidade. Quer dizer, não estamos a falar de coisas taxativas. Impostos, sim, quando são enviados, tornam-se definitivos, podendo ser ou não substituídos posteriormente com as consequências devidas, mas a contabilidade não é assim tão taxativa. Portanto, os documentos vêm, chegam mais tarde uns, portanto, não é propriamente algo que não possa ser substituído, corrigido por quem o está a tratar. E, por isso, acho que esta intervenção que está a existir neste momento da autoridade tributária na parte da contabilidade está a ir além daquilo que seria desejável. Também não sei qual é o papel aqui que a Comissão de Normalização Contabilística tem tido nesta matéria, porque aquilo que vemos é, de facto, uma limitação naquilo que é a aplicação das normas contabilísticas. Quanto à questão depois que colocou sobre a relação da ordem com a autoridade tributária, obviamente que a ordem tem que estar presente em todo este motor. Agora, é um facto que estes intervenientes e os atores no meio de todo este processo têm que se sentar e definir o que é necessário para cada um deles. Agora, como disse o Sr. Lopes Pereira e bem, tem que ser também com a intervenção das associações profissionais. As associações profissionais são quem maior interesse tem neste processo. Nós somos os executores, somos o intermediário naquilo que é a relação da autoridade tributária com o contribuinte. E, por isso, as associações profissionais na defesa dos interesses dos empresários têm que estar presentes nesta negociação e nesta intervenção. E então todos estes interlocutores juntos temos que chegar à conclusão de que quais são as obrigações necessárias. Então vamos direcionar aquilo que é necessário em termos do cumprimento para aquilo que é necessário, eliminar aquilo que está a mais. Porque eu entendo e desconfio muito que a autoridade tributária também já esteja a navegar em informação a mais, que qualquer dia não consegue também lidar com ela. E por isso, se filtrarmos e nos sentarmos todos à mesma mesa a pensar quais são os objetivos, combate à fraude e evasão fiscal, o que é necessário, informação para a autoridade tributária, o que é necessário, como é que podemos minimizar todo este processo. Há informação que vai para a Segurança Social, que é duplicada com a que vai para a autoridade tributária. Em termos de processamento de salários, temos aqui duplicação de muitas situações, nomeadamente com os fundos de compensação, e por isso temos que sentar-nos a uma mesa e decidir qual é a informação que o Estado precisa. Estado no sentido geral, autoridade tributária, Segurança Social e todos os intervenientes, paralelos, Banco de Portugal, estatística, etc., para sabermos que informação é que tem que ser produzida.
e limitarmos a informação àquilo que é E não necessário. corremos o risco do Estado dizer nós queremos a informação toda? Podemos correr o risco de a querer toda, agora temos que saber é como é que ela quer toda. Se quiser com aquilo que é produzido para a contabilidade, parece-me bem. Agora, se quiser depois alterar aquilo que é produzido, para ainda termos mais trabalho naquilo que se tem que transformar para enviar, aí acho que já não é justo. A informação está produzida. Aliás, a contabilidade tem informação e por isso a contabilidade fornece. Agora, se fornece nos modos em que o Estado tem que fazer, temos que alterar os procedimentos em função disso. E é isso é que eu acho que já estão a entrar numa interferência que vai além daquilo que seria desejável. Diga. Claro. Então. É que repare bem, a Paula falou numa questão que é importante e que a gente não dá o verdadeiro sentido. Vamos lá ver. A autoridade tributária intromete-se, como já o fez no IRS, quando começou a querer saber onde eu compro o jornal e que tipo de jornal compro, e que todos assobiámos para o lado, desculpem-me lá o plebeísmo, começámos todos a assobiar para o lado. Porque o Estado, bom, coitadinhos, querem saber onde o Lopes Pereira compra o jornal e se é o Expresso que compra. Por acaso até é há muitos anos. Mas tem alguma coisa que saber se eu uso o Expresso? O Estado tem que saber que tipo de roupa eu visto? Tem que saber onde eu tomo café? Não tem que saber. Mas nós deixámos passar. E agora o Estado quer saber que encomendas fazem as empresas. Já não se limita a querer saber o total das faturas produzidas. Quer saber notas de encomenda. E pior, considerando o exemplo que temos para trás, quer saber os orçamentos que as empresas prestam nos concursos em que entram. Reparem bem na promiscuidade que isto traz. Verdadeiramente até pode trazer aqui concorrência desleal. Porque há pessoas que têm acesso à informação. E nós estamos todos a assobiar para o lado. A começar pelos empresários. Porquê? Porque é eles que lhes compete. Agora, nós não temos papel nenhum. Temos, claro que temos. Nós temos também de fazer essa ligação estreita com as associações empresariais. Esta ligação tem que existir. De resto, eles são os nossos clientes, são eles que nos pagam. Nós também temos obrigações para com eles. E se assim não for, de step by step, o que vai acontecer é que o Estado, que já conhece a minha vida toda, vai conhecer a vida das empresas, vai conhecer a vida dos meus amigos dos outros e dos outros e dos outros. E isto é um absurdo. É uma intromissão abusiva naquilo que é de mais importante na vida de cada um. É a sua individualidade. E as empresas também têm uma individualidade. Filomena, sim, eu ia agora também dar a palavra, também para saber se concorda ou não que o Estado está a intrometer-se em demasia daquilo que é o vosso trabalho e de que forma é que a Ordem pode, de alguma forma, contrariar isso e dizer ao Estado, ou pelo menos unir-se, de que forma é que se pode unir para limitar esta invasão do Estado? Aquilo que eu gostaria de começar por dizer, e uma vez que temos aqui falado tanto de associações empresariais, gostaria de saber quando é que foi, ou se algum dos presentes tem conhecimento, quando é que foi a última reunião da Ordem com as associações empresariais. Algum de vós tem conhecimento? Não. Eu estive reunida com a Associação Empresarial. Existe disponibilidade deles. Foi-me perguntado, inclusivamente, qual era a posição da Ordem relativamente a determinadas situações, relacionado com o SAFT da contabilidade. Abordámos também a questão das notificações eletrónicas terem passado 25 dias para 5 dias. Portanto, foi uma reunião bastante interessante. Mas, relativamente àquilo que acabámos aqui de falar na mesa, eu não tenho informações que a Ordem, no ano 2017, tenha reunido com as associações empresariais, mas eu reuni. Depois, relativamente ao poder político, eu gostava de saber quais foram as reuniões que a Ordem teve no ano 2017 com o poder político, com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou o ministro das Finanças. Gostava de saber, porque nós, contabilistas, no ano 2017, assim como já aconteceu em 2016, tivemos problemas com os formulários, apesar de nós hoje estarmos aqui a falar sobre softwares que
que são situações completamente diferentes. Estamos aqui a falar de softwares para a execução do nosso trabalho. E aqueles que eu estou aqui a referir, estou a falar das aplicações disponibilizadas pela AT para a entrega das declarações anuais, concretamente do modelo 22 e da IES. Eu gostava de saber o que é que a Ordem fez no ano 2017. Fez. Há um comunicado da Sra. Bastonária a dizer que não foi possível à AT fazer a retificação dos formulários da IES de 2015 para 2016, que inclusivamente o relatório de gestão, e portanto tivemos todos nós que andar a adulterar o modelo da IES. Foi isto que a Ordem fez. Depois, gostava também de dizer que eu, em conjunto com um conjunto de contabilistas e cidadãos, encabeçámos uma petição pública a pedir a prorrogação do prazo da modelo 22 e da IES. É claro que os nossos objetivos para o ano 2017 não foram alcançados, não conseguimos a prorrogação do prazo, mas quando iniciámos este caminho, o objetivo era muito claro. Poderia-se conseguir a prorrogação do prazo, mas mais que tudo, o objetivo e a razão pela qual estabelecia esse objetivo era reunir as 4.200 assinaturas. Dessa forma, tinha a confirmação de que este assunto tinha que passar forçosamente pela Assembleia da República. Toda esta situação permitiu-me reunir com os diversos grupos parlamentares, de quem tive a maior receptividade e de quem sempre ouvi a perguntar: então e a vossa ordem? É claro que eu, nessas alturas, tive que dizer, pois, a Ordem. Portanto, nós estamos aqui como um grupo de contabilistas, não estamos em representação da Ordem. Estamos em representação daqueles que, efetivamente, exercem a profissão e que têm que entregar as declarações fiscais para os empresários para os quais trabalhamos. Fruto disso, no passado dia 20 de setembro, tivemos a audição pela Comissão de Finanças e Orçamento, em que também dissemos tudo aquilo que já tínhamos referido na nossa petição inicial. E aquilo que eu pedi, nomeadamente à relatora, foi que tivessem atenção e que pela primeira vez o poder político tivesse a coragem, de uma vez que estávamos próximos de entrar o Orçamento de Estado de 2018, portanto que está a ser discutido, que tivessem pela primeira vez a coragem de pôr na lei fiscal a obrigatoriedade da AT passar a disponibilizar os formulários logo a 31 de março. Não faz sentido que nós, contabilistas, quando estamos a entregar um modelo 22 ou uma IES, nos seja disponibilizado, como foi este ano, o modelo 22 foi-nos disponibilizado no dia 28 de abril. Não faz sentido, porque quando nós estamos no dia 28 de abril a entregar o modelo 22, é relativamente a 2016. Portanto, a AT teve mais que 13, 14 meses para fazer esse desenvolvimento dessa aplicação. Não faz sentido. Estivemos hoje aqui todos a falar sobre software, sobre as evoluções, sobre essas situações todas. Por que razão é que a AT, será que não tem informáticos na AT que sejam capazes de desenvolver esse software rapidamente, no espaço de 2, 3 meses? Precisam de 13, 14 meses? Então e nós? Não precisamos descansar? Temos que trabalhar 24 horas por dia durante o mês de maio? Não me parece razoável. Há aqui algo que não está bem. E, portanto, nós contabilistas, temos sido submissos, temos que o deixar de o ser, temos que ter uma ordem forte para enfrentar o poder político, o Estado, o Governo, quem quer que seja. Agora temos que os enfrentar, porque nós, chegando à Assembleia da República e alertando para as dificuldades que todos nós temos, todos eles são sensíveis àquilo que dizemos. E, portanto, se eles todos são sensíveis àquilo que dizemos e compreendem perfeitamente que nós nos sintamos indignados, portanto, o que é que falta aqui? Falta vontade da ordem. Gostava-vos de dizer mais. A ordem dos contabilistas depende hierarquicamente do Ministro das Finanças. E a AT depende hierarquicamente do Ministro das Finanças. Conclusão, somos familiares, mas nós somos tratados de outra forma. Aquilo que eu começo a achar é que, de alguma forma, a nossa ordem profissional está submissa à AT e ao Ministro das Finanças. É o que eu me leva tudo a pensar, porque não posso compreender, é certo, tivemos todo este percurso, que faleceu o bastonário, mas há uns 3, 4 anos para cá, que eu não vejo da ordem enfrentar o poder político. Ou seja, quando o governo é de uma determinada cor,
a ordem porta-se de uma determinada forma. Quando o governo é de outra cor, porta-se de outra forma. Não pode ser. A ordem que regula a nossa profissão tem que ter sempre uma linha de entendimento, exigir, criar regras e, portanto, não pode estar dependente e submissa ao poder político. Nós temos que fazer compreender às pessoas as nossas dificuldades e as pessoas e os políticos compreendem. Basta existir vontade para tal. Era isto que eu queria dizer. Obrigado, Filomena. Passo também aqui o microfone aqui ao José, só por, de alguma forma também, porque eu vi tomar muitas notas e calculo que tenha muita coisa para dizer, mas também gostaria de, uma vez que o nosso tema também tem a ver com um bocado com as tecnologias de informação e com os desafios informáticos que se colocam à ordem, e o José tinha falado na sua intervenção que é necessário que os contabilistas aumentem o campo de competências, e eu gostava de saber em que direção ou em que sentido é que acha que poderiam ser novas competências para os contabilistas. Muito bem. Acho que há aqui 2 ou 3 notas que são relevantes e que têm a ver com o seguinte. Nós estamos num novo mundo. E eu fui confrontado, e estou sistematicamente a ser confrontado com uma situação que é, eu recebo aqui uma notificação da Google a dizer, se sair agora, daqui a 30 minutos, seguir pela autoestrada X, está na próxima reunião. E eu comecei a dar por mim a perceber, mas como é que a Google sabe que eu vou ter uma reunião e qual é o sítio onde vou ter a reunião e onde é que moro e onde é que passo férias? E dei por mim a pensar que eu, de facto, num determinado momento, quando a Google quando eu fui instalando aplicativos, ele disseram-me, concorda? Sim. Aceita? Sim. E a verdade é que a Google tem a minha vida toda, sabe onde é que eu moro, onde passo férias, tudo. Portanto, isto é um novo mundo e com a nossa aceitação. O Estado está a fazer mais ou menos o mesmo com as empresas. Pronto. E há aqui um limite que está a ser ultrapassado, mas que as empresas têm que ter consciência. Nós lidamos com informação que não é nossa. A informação é das empresas. Okay? E, portanto, é preciso ter alguma cautela relativamente à entrega de informação, porque basta a simples entrega de um balancete a pedido de um qualquer gerente de uma agência do banco, onde a empresa tem conta, sem autorização do titular dessa informação, para nós estarmos a incumprir com um dever de sigilo profissional. Pronto. E isto vai abrir aqui um debate muito relevante sobre a utilização da informação e a proteção de dados. Aliás, os normativos que estão neste momento já em vigor e que vêm de diretivas comunitárias vêm trazer-nos novos desafios quanto à reserva de informação. A informação que nós temos, e é preciso alguns colegas aqui estejam mais atentos, se não estão ainda, que é natural, porque nós temos tantas preocupações, que é, por exemplo, na salvaguarda de informações pessoais, porque nós processamos salários e temos informações das pessoas. Portanto, e essas informações estão cada vez mais reservadas e limitadas relativamente ao uso e utilização. Portanto, há aqui um desafio e uma responsabilidade que nós temos que ter em consideração e por isso faz todo o sentido alertar as empresas, sejam eles contribuintes individuais, empresários em nome individual ou sujeitos individuais, quer as empresas enquanto seres, sujeitos coletivos, que essa informação é deles e que está a ser usada, está a ser disponibilizada. Mas essa informação não é nossa, é deles. Portanto, eles é que têm que ter a intervenção pública relativamente à defesa da proteção dos dados. E a verdade é que nós temos assumido todas as dores deste processo, como diz Lopes Pereira e bem, a verdade é que nós temos assumido as dores todas, quer dizer, o Estado pede mais isto e mais aquilo e mais o outro, e nós fornecemos mais isto e mais aquilo e mais o outro. E eu acho muito estranho que a Ordem tenha feito uma proposta de alterações à lei fiscal e se tenha muito preocupado com a taxa de tributação autónoma, que é uma coisa que é preocupação das associações empresariais, e não tenha tido a preocupação de recuperar a palavra dolo no artigo 24, número 3 da Lei Geral Tributária, que foi uma perda brutal que nós tivemos relativamente aos nossos direitos. E, portanto, nós devíamos incidir sobre essa preocupação. A verdade é que nós temos um conjunto de obrigações que nos trazem um conjunto de responsabilidades e que estão desproporcionadas. E, portanto, a verdade é que nós temos de ter uma intervenção pública mais na defesa do processo, da nossa responsabilidade
e, em cooperação com as associações empresariais e com os contribuintes, então, encontrarmos formas de ajudar a mitigar esses riscos de informação e entrega e a disponibilização dessa informação. Quanto a enfrentar o Estado, nós não precisamos de enfrentar o Estado, nós precisamos, como a Filomena disse bem, dialogar com o Estado. Porque, na verdade, a receptividade que eu também tenho tido, e não tenho o poder institucional da Ordem, sou apenas um candidato a verdade é que a receptividade tem sido boa, ou seja, nas reuniões que eu tenho tido com diversos agentes da sociedade, incluindo poderes políticos, a receptividade é boa. Nós precisamos é de fazer convencimento da nossa razão, porque nós temos muita razão. Mas partilha também da opinião da Filomena de que estão um pouco subalternos em relação à autoridade tributária quando deviam ter, hierarquicamente, deviam estar ao lado em relação a Sem dúvida nenhuma, nós somos parceiros, nós não somos subordinados. Mas a realidade é essa ou somos subordinados? Eu acho que, não querendo fazer uma afirmação perentória, mas é a minha convicção de que nós temos sido muito subordinados da autoridade tributária. Eu acho que é mais que enteados, um bocadinho mais. E, portanto, nós temos que inverter isso, mas invocando as nossas razões, porque nós temos direitos e nós temos coisas a aportar. Agora, é preciso fazer um diálogo com quem decide, e esse diálogo não tem existido, e eu tenho razões fundadas para dizer e sentir que, de facto, esse diálogo não tem existido. E, portanto, nós temos que fazer valer a nossa razão e encontrar formas de fazer convencimento se a autoridade tributária não percebe ou não quer, se o Governo não quer mudar porque não quer enfrentar a autoridade tributária, então temos que ir à Assembleia da República, que é onde se legisla. E eu tenho notado muita receptividade da parte dos grupos parlamentares em fazer valer as nossas opiniões. Gostava também de ouvir sobre o alargamento das competências dos contabilistas. Quanto ao alargamento das competências, é uma inevitabilidade. Eu lembro-me e dou este exemplo. Durante algum tempo nós tivemos uma luta entre comércio local e grandes superfícies. E o comércio local entendia que a forma de se defenderem relativamente ao seu negócio era impedir que as grandes superfícies abrissem aos fins de semana. Guerra perdida. Nós temos que encontrar não a razão da atualidade, mas novas formas de competência para nós aportarmos mais valor às empresas e não dependermos dessa necessidade e de subjugação aos cumprimentos das regras fiscais. E, portanto, nós temos que aumentar só, nós já temos essas competências, porque, sobretudo, quem vem das escolas, e principalmente das escolas mais vocacionadas para a profissão, já tem competências científicas para aplicar. O problema é que não tem campo de ação para aplicar porque está subordinada à autoridade tributária. E nós deixamos resvalar, por exemplo, e deixar de existir, que é uma coisa que importa para as empresas, a contabilidade analítica interna de gestão, que depois nas grandes empresas evoluiu para o controle de gestão, mas que nas pequenas empresas e nas microempresas é muito útil e muito apreciado. Eu ainda há pouco tempo estive a fazer uma formação para empresários em que eles ficaram muito interessados em perceber como é que se formavam as margens. Alguns deles não percebiam, por exemplo, que o transporte das mercadorias até à armazém são um custo de compra e que o transporte das mercadorias para o cliente são um custo de venda. E, portanto, as margens são afetadas em função da forma como se imputam os custos. E eles isto querem, isto percebem, eles gostam disto, porque percebem porque é que não podem fazer descontos acima de um determinado montante, senão estou a perder dinheiro. Pronto. E é esta informação que nós temos e que não estamos a dar, porque nós não conseguimos dar, nós não temos tempo a respirar. Sobretudo aqueles que trabalham na prática individual ou nos escritórios de contabilidade. Portanto, aí é mais dramático. Nas grandes empresas, o controle de gestão foi apropriado por outras profissões e outras áreas de atividade. E, portanto, nós deixámos de perder o controle de gestão e eu acho que os contabilistas têm que readquirir posições nas empresas relacionadas com o controle de gestão, relacionadas com a direção financeira, com a tesouraria, e isso é o caminho que o próprio IFAC, que eu aqui utilizo como elemento guia daquilo que eu acho que é o aumento de competências, que é uma visão de futuro, não é uma visão de passado, é uma visão para a frente, que diz os contabilistas de futuro têm que se guiar para estas competências. E eu acho que é isto que nós temos que aportar para as empresas e este é o nosso caminho. Muito obrigado, José. Paulo Franco, também na sua intervenção falou que as soluções informáticas estão a alterar o paradigma atual de contabilista e que, de
terá que haver um novo contabilista no futuro? E de que forma, ou pelo menos o que é que consegue vislumbrar, quais é que são as competências que este contabilista de futuro terá que ter forçosamente para ser uma mais-valia para as empresas? Sobretudo, desculpe, antes de responder, sobretudo para as empresas em que mais de 90%, como vocês aqui referiram, 90% a 93%, 93% a 94% são micro e pequenas empresas, portanto são a grande maioria dos vossos clientes. Bom, com a utilização das novas tecnologias, a grande vantagem que se pode ter, é tal oportunidade que se tem, é ter mais tempo para fazer aquilo que é verdadeiramente o trabalho do contabilista, que é aplicar as normas, ser uma mais-valia nas empresas, trazer o tal controle de gestão, a tal contabilidade analítica, perceber onde se ganha, onde se perde, acompanhar toda a gestão da empresa no sentido da tomada de decisões, poder ser mais eficaz com base em números e dados resultantes da informação da própria contabilidade, que hoje em dia, claramente, o contabilista não tem tempo. Ou a maior parte dos contabilistas, principalmente o contabilista de gabinete e o contabilista que está, no fundo, ali a gastar todo o seu tempo no tratamento documental. Portanto, hoje em dia o contabilista é mais mecânico, é um trabalho mais mecânico em vez de pensamento cerebral, de tentar de alguma forma trazer o melhor? Tem que ter os dois, não é? Não pode deixar de ter um e o outro. Agora, gasta muito tempo com o trabalho mecânico ou de tratamento de dados, Manual, não é? sim. Gasta muito tempo e aí as novas tecnologias podem ajudar muito a diminuir esses tempos de trabalho e a trazer, então, aquilo que é o know-how e a mais-valia do contabilista para gastar o seu tempo nessa parte. Agora ainda gostaria de focar em relação ao que já foi dito e quando a colega Filomena Martins disse que tem feito um trabalho agora ao longo desde que se decidiu candidatar e que tem chegado a muitos lados e tem havido muita receptividade, é um facto. E eu acho que uma das coisas que pode tirar, precisamente já como experiência deste período que fez, é que há muito boa receptividade. Mas os resultados, onde estão? E este aqui é um facto. A Ordem tem trabalhado muito ao longo destes anos e eu posso falar por experiência própria, porque, para quem não sabe, eu estive ligada à Ordem durante 21 anos, demiti-me e deixei de fazer parte dos quadros da Ordem desde o passado dia 1 de setembro e, portanto, estive no consultório técnico da Ordem e estive como assessora do bastonário para os assuntos técnicos, portanto, estava precisamente com os dossiês das relações entre as reuniões com as associações empresariais e que se faziam regularmente, entre o Estado e que se fazem regularmente, mas a questão é exatamente isto, é que temos muito boa receptividade do outro lado, mas resultados muito poucos. E, portanto, do seu trabalho árduo que fez, e que desde já louvo, mas os resultados depois são muito poucos. E a verdade é que nós sentimos essa receptividade, mas depois não se concretiza em termos de legislação. E não se concretiza porque? Porque a autoridade tributária é uma entidade muito fechada. Nem é tanto o Governo, nem o próprio Secretário de Estado, com quem temos uma relação mais direta. A autoridade tributária é uma quinta dentro daquilo que é o poder político e está completamente fechada dentro da sua estrutura e tudo aquilo que é possível até pelo poder político, depois emperra na própria autoridade tributária, ou porque não é possível em termos informáticos, ou porque não é possível e porque eles estão sempre a querer os seus objetivos, exigem muito e não dão nada em troca. E por isso o caminho tem que ser por via, e efetivamente, e aí tem que ser um trabalho que tem que se dar continuidade, ainda que tenha poucos resultados, porque se forem a ver muitas organizações fora da Ordem e de contabilistas tentaram ao longo destes últimos anos conseguir, nomeadamente a questão da disponibilização das declarações, da modelo 22 e da IES, é algo que eu pessoalmente, porque também sou contabilista na Ordem, luto para que elas estejam disponíveis em janeiro há muitos anos e nunca consegui esse que foi sempre um dos grandes objetivos da Ordem. Porquê? Porque a autoridade tributária tem sempre os seus problemas informáticos que, não tendo prazos definidos na lei, os utiliza para não conseguir ter atempadamente as situações. Agora, isso em prejuízo dos contabilistas só se resolve tendo esses prazos materializados na lei. E isso só se consegue, e tenho dito isto muitas vezes, a conversa e o diálogo, obviamente, que é a primeira ponte, mas a conversa e o diálogo têm poucos resultados. Posso-vos dizer por experiência própria. Aquilo que temos que fazer e aquilo que, e acho que é aqui o caminho para se conseguir, já o tenho dito, tem que ser
perante, efetivamente, quem legisla. E quem legisla é o Parlamento, é a Assembleia da República. E a Assembleia da República, junto dos grupos parlamentares, onde aí podemos ter muita intervenção e receptividade, ainda assim, só demonstrando muita força e união de uma classe profissional é que vamos conseguir. O que se verificou no passado, para muitas vezes não termos conseguido alterações relevantes para a profissão, foi falta de união. E aí digo-vos que a única solução para conseguirmos ter essa força e essa firmeza junto da autoridade tributária passa por demonstrarmos que somos uma classe unida, que somos uma classe que quer alcançar um objetivo e que tudo fará para alcançar esse objetivo. Nomeadamente, ter força suficiente para fazer propostas legislativas diretamente. E digo-vos que o caminho, e falo por experiência própria, provavelmente terá que passar por aí. Claro que o que nós queremos e desejamos é diálogo, é entendimento, é que o lobby funcione. Mas digo-vos que muito dificilmente funciona desta forma. E há muita experiência do passado, não só da Ordem. A Ordem tem tentado, mas outras associações que dizem que a Ordem nada faz, também o têm tentado. Resultados? Zero. Fez a petição, qual foi o resultado para já? Zero. É isto que nós temos como experiência do passado. E aquilo que temos que trabalhar, e aquilo que temos que pensar é como é que estes resultados podem deixar de ser zero. E aqui digo-vos, é muito difícil, tem que ser com base em muita firmeza, em que os contabilistas se sintam unidos em alcançar um objetivo para conseguirmos lá chegar. Senão não se consegue. A receptividade não traz resultados. Traz, obviamente, abertura de portas, muita simpatia, estamos abertos, vamos pensar no assunto. Resultado? Nenhum. E por isso é bom que alguns grupos de colegas contabilistas se vão juntando e tentando também, porque todos nós temos vantagens e queremos que isto seja conseguido, e, portanto, todos juntos, se calhar, vamos conseguir aquilo que não se conseguiu no passado. E por isso é que eu me debato tanto pela união, porque eu sei que, efetivamente, aquilo que tem faltado no passado é uma classe que não está unida, uma classe que está afastada da Ordem. E é isso que se tem que trabalhar para o futuro. Paula fala numa questão da união e o Dr. António Lopes Pereira também já falou de que é necessário unir associações empresariais à vossa causa.